Boa noite a todos e a todas. Que felicidade, hein, Lilian? Prazer te ver, minha amiga. Estamos juntos aí, né? E vamos começar a nossa live, né? Eu vou, na verdade, não é comigo a live, tá? Eu só vim dar uma boa noite para vocês e dizer que a gente está muito feliz, o Restaura está super feliz do que está acontecendo, do nosso movimento, né? Muito bacana. A gente está aí no pré-detox, a gente está com um grupo, galera, que já está nos assistindo aí, né? Eu quero, inclusive, eu vou até pegar aqui, porque eu não posso esquecer o nome de ninguém, né? E eu vou dar aqui o nome do pessoal que está com a gente lá, aguardando por esse detox, tá? Então, gente, olha, a Alane está com a gente, nossa psicóloga, Amanda, a Andréa Heckett, a Dora, a Eliane, a Fabiana, nossa massoterapeuta, a Glória, né? Aí, o Isaías Júnior, são dois Isaías, tá? Janaína, Lidiane, nossa Nutri, Lucimar, a Márcia Duarte, a Marta Araújo, a Mônica Consuelo, nossa amiga, a Neide, o Paulo, né, um grande amigo, dono de uma pousada maravilhosa em Guaratiba, muito legal. Ronice, Thaís Duarte, Vanei, que vem de longe, hein? Ele é a esposa, vem de longe. A Vivian, que é a nossa parceira do marketing, né? Sem ela nada aconteceria, tá? E a Rita. Tá bom, gente? Olha, sem mais delongas, a gente vai dar o início na nossa live. Eu quero dizer a vocês que a gente está muito feliz. Temos uma promoção, viu, Lilian? Meu primo, doutora Lilian, temos uma promoção para o final, tá? E nós vamos estar colocando aí uma promoção bem bacana, tá? Temos duas promoções. Fique até o final que você não vai se arrepender. Tá legal? O patrocínio, nós estamos aqui sendo patrocinados pelos Olhos Restaura e pelo Restaura Publicações também. Tá bom, gente? Então é isso. Já estaremos juntos, dia 30/7 a 4/8, em Pati do Alferes, na pousada do nosso amigo Rafael, pousada das Casuarinas. Um lugar lindíssimo também. Tá bom, gente? Então, vamos ao que interessa, porque sem saúde não tem condições. E o nosso propósito é para que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância. E a saúde, sem saúde, galera, não temos nada. Beleza? Tamo junto aí. É isso aí. Acabou os comerciais. Vamos à nossa live. E quero dar uma boa noite para todos vocês que estão aí participando aí da nossa live. Olha, gente, ainda dá tempo, porque acabamos de começar, né? Então, nós temos a oportunidade aí de convidar as pessoas que vocês querem que assistam essa live, que saibam dessas informações tão preciosas, né, sobre os 8 remédios naturais, e também prestigiar a nossa querida convidada dessa noite, né, que eu vou apresentá-la para quem não conhece, né, a doutora Lilian Cane. Ela é médica, tá? Gente, eu vou fazer só um resuminho aqui, tá? Porque tem muita coisa aqui falando sobre ela. Ela é médica formada pela Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, tá? É oftalmologista, a especialidade dela. E ela é especialista também em homeopatia pela Unirio. Ela fez MBA em Gestão em Saúde pela Unifesp. E é pós-graduada em Medicina de Aviação pela Unifa. E a grande paixão dela, ultimamente, né, é a medicina do estilo de vida, vegetarianismo, e ela fez uma pós pelo UNASP, nessa medicina do estilo de vida, que é o que ela vai falar hoje para a gente, né? Com muita maestria aí, porque ela está... eu queria até que você contasse um pouquinho, Lilian, para iniciar nossa live, dessa paixão aí
pelo estilo de vida saudável, né? E o que fez com que você ficasse tão apaixonada por esse tema que nós vamos abordar hoje. Boa noite hoje. a todos. É com muita alegria que eu falo sobre esse tema do estilo de vida. Quem me introduziu, por incrível que pareça, não foi a faculdade, foi a Solange. Nós trabalhamos juntas em alguns projetos de saúde na Igreja Adventista, e ela é culinarista natural, vegetariana, saudável, e quando eu conheci esse tema dos 8 remédios naturais, fazendo a medicina integrativa, ou seja, o ser humano holístico, né? Eu que sou super especialista, então eu sou cirurgiã de olho, né? Então é uma coisa que a gente fica o dia inteiro, durante décadas, só vendo aquele órgão, né? E aí eu me encantei, porque eu vi que muitas das doenças não transmissíveis, crônicas, e que mais matam o ser humano no mundo, podem ser evitáveis, né? E até as doenças herdadas também, mais de 80% podem ser evitadas por um estilo de vida saudável. E eu, apesar de ser adventista de berço, eu só fui conhecer agora, em 2019, numa feira de saúde, esses 8 remédios naturais. Então, eu fiquei tão encantada que eu busquei uma pós-graduação para poder entender mais sobre isso, né? E vocês aqui vão ter a mesma, quem já conhece um pouquinho mais, e quem não conhece vai ter a mesma impressão que eu tive, apesar de ser médica, mas totalmente leiga nessa integração do ser, né? Na medicina do estilo de vida. Eu posso... É muito apaixonante. Quando a gente passa a conhecer os benefícios do estilo de vida saudável, dos 8 remédios naturais, a gente se apaixona, porque aconteceu a mesma coisa comigo há 27 anos atrás também. Eu também não conhecia, né? Passei a conhecer depois que eu conheci também a Igreja Adventista, porque é uma entidade que trabalha o ser por um todo, né? É integral, né? É físico, emocional, espiritual, social. Então, realmente a gente pode ter uma saúde integral. E eu fiquei apaixonada, e aí entrei nesse caminho também, e olha, não vou sair dele nunca, porque eu só tenho isso sem volta, é um caminho sem volta, porque até hoje eu não só tenho a agradecer a Deus por ter conhecido. É verdade. Mas e aí nós vamos falar um pouco aí, né, não temos nem como, a gente vai dar uma pincelada, na verdade, para a gente falar sobre esse tema. A gente gastaria aí muitas e muitas e muitas horas para a gente poder falar de tudo que a gente pode discutir sobre esse assunto, né? Então, eu até queria que você enumerasse aí, dizendo por que são, na verdade, 8, e o porquê que você enumerou, colocando o primeiro, em primeiro lugar, a Sim. água. Por qual a importância da água de estar, assim, no topo dos 8 remédios? Antes da gente falar da água, eu queria fazer só uma síntese dos pilares da medicina do estilo de vida, né? E esses pilares, eles foram condensados a partir da observação de grupamentos de populações espalhados no mundo que são pessoas super longevas. Na ocasião, o OMS dizia que o ser humano, isso em 2016, vivia mais ou menos 72 anos, mas dependendo do estado social da população, ela pode viver até 47 anos, muito pouco. E essas populações, elas são centenárias. Então, se criou um estudo observacional para ver o que essas populações tinham em comum. E elas giravam 9 pilares e que conversam com os 8 remédios naturais. Esses 8 remédios naturais já são descritos pela Igreja Adventista há mais de 100 anos, como pilar de saúde, mesmo antes da especialidade médica de Harvard surgir como medicina do estilo de vida. Então, essa prática traz saúde, e a gente entende que, como nós somos um ser
holístico, se nós temos saúde física, saúde mental, nós também estaremos abertos a uma saúde espiritual e podemos conversar com os seres celestes, né? E ter uma paz interior, buscar essa paz e ter uma paz interior. Então, esses povos, o que eles tinham em comum? Eram povos que se movimentavam, né, naturalmente, eles estavam longe do estresse, porque eles estão longe da cidade, eles viviam numa coletividade, inseridos com o senso de propósito e o senso de comunidade, então eles mantêm uma convivência, valorizando a família e os laços sociais. Além disso, eles também têm o que eles têm todos em comum, é uma alimentação vegetariana, né? E eles são autossuficientes, todos eles experimentam algum tipo de espiritualidade através de uma conexão, de um poder superior, todos têm essa conexão com Deus, né? E se tiver me faltando alguma coisa, depois eu preencho. E nos remédios, nos 8 remédios naturais que Deus deixou para nós, a gente diz que Deus deixou para nós porque nós acreditamos que Deus criou, está lá escrito na Bíblia, e nós acreditamos a Bíblia como a palavra inspirada de Deus, que Deus criou tudo. Então, ele preparou a nossa casa de forma perfeita para que a gente vivesse, né? É igual quando vai chegar um bebê numa família, né? Prepara-se toda a família, o lar, o emocional, né? A conexão para estar com essas pessoas, com esse bebê. Então, essas pessoas se preparam, né? Então, Deus também preparou o mundo, o planeta Terra, com uma alimentação saudável, rica, e lá em Gênesis está escrito que nós tínhamos à disposição todos os frutos que produzem sementes, né? Toda a parte, as frutas, né? Tudo do alimento, e do alimento vegetal. E a água era pura também, né? Então a gente tem acesso à água. Isso é um outro pilar dessas zonas que eu esqueci de comentar. São chamadas zonas azuis. Depois, quem quiser, pesquisa. As Blue Zones. As zonas azuis são esses povos que foram pontuados, né? No mundo todo. E lá, então, no Gênesis, mostra que nesse mundo perfeito nós não precisávamos comer carne, por exemplo, né? Matar um animal para se alimentar, porque estava tudo à disposição naquele momento da criação, né? Que não é o que acontece hoje em dia e nem depois do dilúvio. Então, com isso, o ser humano ele obteve, através de alimentos não vegetais, as consequências inflamatórias que nós vamos ver que advêm desses alimentos, né? Agora, voltando um pouquinho nas zonas azuis, eu esqueci de mencionar que dentro desses povos das zonas azuis existe um em particular que é o pessoal de Loma Linda, que fica na Califórnia e é uma população adventista. Então, essa população ela já pratica os remédios. Então, todas essas populações praticam esses remédios naturalmente. Mas você e eu podemos praticar aprendendo, né? Que é o que a gente vai tentar fazer aqui hoje, né? Então, esses 8 remédios, eles são quais? Seriam a água, a alimentação saudável, mais vegetariana, o ar puro, a exposição à luz solar, a prática do exercício físico, o repouso, não só o repouso que a gente vai ver do ciclo circadiano do dia e noite, mas também o repouso semanal, a temperança e a confiança em Deus. E aí a Solange me perguntou por que eu pedi para ela começar pela água, né? Quando a gente faz a abordagem do paciente, porque essas mudanças de paradigma, para a gente poder mudar o estilo de vida, a gente não consegue fazer de uma vez só. É muito raro, né? E a maioria das pessoas hoje em dia, elas têm já uma atividade certa para o dia dela. Então, ela já está toda programada. E aí, de repente, você vem com uma informação nova, a gente sempre aconselha que a pessoa vá colocando devagarinho um remédio desse estilo de vida por vez. Então, ela vai experimentando por semana um remédio desse. E aí a água é a base de tudo, porque a água é acessível a todos. Nós estamos num país que, graças a Deus, é rico em água, né? E todo mundo tem acesso à água.
Então, se a gente começar pela água, sabendo que a água é um solvente universal e todos os órgãos dependem de água, a circulação sanguínea, por exemplo, se você não bebe água suficiente, o sangue engrossa, vamos dizer assim, e exige um esforço maior do coração. Aí você fica mais suscetível a ter doença cardíaca. Se você também não bebe água suficiente, o seu rim fica sobrecarregado, assim como os pulmões, que são órgãos depuradores, rim, pulmão, fígado e pele, órgãos exoneradores, né? Eles ficam sobrecarregados e não trabalham bem. E dessa forma você pode ficar suscetível a doenças renais, a doenças de pele, ao envelhecimento precoce, as doenças cerebrais, porque toda a transferência de impulso elétrico no sistema nervoso é feito através da água, né? Porque a água envolve também outros elementos que têm condução elétrica. Então, é importante isso. E se a gente pensar que sangue, sim, coração, cérebro, tem mais de 90% de água, e até o osso, que é seco, né? Que a gente olha seco, duro, e tem mais de 20% de água, se a gente não toma, a água suficiente para, pelo menos, esses órgãos, esses sistemas funcionarem basalmente, a gente começa a exigir do corpo além do que ele pode dar. E aí as doenças começam a aparecer. Então, a gente preconiza que a pessoa tome de 30 a 35 ml por quilo dia de água. Grosso modo, daria de 8 a 10 copos de água por dia. E eu falo para o meu paciente para ele começar com um copinho de... Não precisa ser aquele grandão, aquele de 200 ml. Se ele, desde que ele acorda até a hora que ele vai dormir, botar nesse momento um despertadorzinho no celular para dar um plim escrito água. Então ele vai lá e bebe um pouquinho d'água. Você não precisa ter sede para beber água. Se você tem sede, você já está com estímulo cerebral para desidratação. E o parâmetro para ver se você está bem hidratado é a urina. A urina ela tem que estar bem clarinha, não pode estar amarelona, estilo vitamina C, nem âmbar, né? Ela tem que estar bem clarinha, transparente, dizendo que você está bem hidratado. Lembrando que quando a gente nasce, a gente é basicamente água, né? E a gente vai desidratando. Então, no processo de envelhecimento, a gente vai desidratando. Então, a gente não tem que esperar o corpo pedir água. Se você começa hidratando bem o seu corpo, com esse condicionamento cerebral, você já fica aberto a começar os outros 7 remédios. Por isso que eu peço para começar pela água. E aí, ó, vamos aproveitar e tomar uma aguinha, né? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Saúde. Muito bom. Mas, gente, olha, isso aqui é só uma pinceladinha sobre a água, porque tem muita coisa para a gente falar sobre a água, mas o nosso tempo não dá, porque a gente precisa falar dos outros remédios naturais, né? E eu já vi gente que... de água, né? Sim, hidroterapia. Nossa, exatamente. É água por dentro e por fora. É tudo de maravilhoso. Não é à toa que Deus fez o planeta Terra com a maior quantidade de água, não é estranho? Devia ser o nome do planeta Água. Do planeta Terra. Então, é porque nós precisamos de muita água. E aí, gente, já tem gente comentando aí, ó. Tem gente que está falando aí, a Cris Gaia, eu consumo bastante chá, tá? Tá valendo como copo d'água? E acho que não, hein, Cris? Não, a água tem que ser pura. A água tem que ser assim. Água pura. Porque você está dando para o seu corpo o solvente que ele precisa para digestão, lubrificação. E ele vai gastar água até para, vamos dizer assim, digerir o seu chazinho, né? De acordo com o que você vai botar nesse chá. Então, o ideal, o chá é bom, é ótimo, mas você tem que tomar, além desse teu chazinho, multiplica o seu peso por 3, que grosso modo vai dar o número de mililitros aí por dia, tá? Água pura mesmo. Aí tem que fazer usar o chá, pode usar o chá para hidratar o corpo, né? Que o chá hidrata também, mas nada substitui a água, né? Então, nem chá, nem suco. A gente pode usar o chá, o suco para hidratar o corpo também, mas nunca substituindo a água, né?
Mas aí a gente tem alguém também que falou aí que gostaria muito de mudar o estilo de vida, né? Principalmente da alimentação. Gente, a maioria das pessoas, né, sentem mais dificuldade, né, Lilian? As duas coisas que são mais difíceis, né, de se mudar é a alimentação, né, e também o exercício físico. Mas a água, gente, quando você não sente sede, o primeiro passo é a mudança pela água. Mesmo sem sede, a gente vai tomando de golinhos, porque aí você cria o hábito de beber água. E quando você cria o hábito, aí fica muito mais fácil. A gente toma água sem sede. E aí a gente vai tomando água sem necessidade da gente se lembrar de beber água. Porque aí a gente já criou um hábito, tá? E uma dica que eu dou também é você escrever, né, na porta da geladeira, no espelho, né? Preciso beber água. Colocar bilhetinhos pela casa, no trabalho, onde você vai, no próprio celular, né? Tem aplicativos. Hoje tem aplicativos que nos ajudam, nos lembram que a gente precisa tomar água. Andar sempre com uma garrafinha, né? Aonde você vai levar sua garrafinha de água. Então, são meios que a gente tem para nos ajudar a gente criar esse hábito maravilhoso, né? Da gente beber água. Mas aí a gente vai passar agora para o nosso próximo remédio. Qual vai ser nosso... Lilian? Porque, até eu lembrando... Me diga por quê. Repouso. Porque, assim, eu até repassando até na água, que você dormindo, você gasta 2 copos de água. Então, tem gente que já leva um copinho d'água, né? E toma um pouco antes de dormir, mas não muito junto, para não acordar de noite, sim, né? E quando acorda, aquele copinho já colocam para dentro. Então, repôs aqueles 2 copos de água que a gente perdeu dormindo, né? E aí a gente entra no repouso, no sono, que muita gente fala assim, agora eu vou desligar. Não, tudo bem, você vai desligar, mas é agora que o cérebro vai trabalhar no repouso. É no repouso que a gente vai restaurar o cérebro. Então, todas aquelas atividades que você fez no dia, você vai tirar da memória recente e vai alocar na memória definitiva. E quando você não tem um sono restaurador, é preconizado que o indivíduo durma de 7 a 9 horas por dia, em ausência completa de luz, preferencialmente a partir das 22 horas, né? Que é quando começa a produção de melatonina, mas se você se deitar um pouquinho antes, melhor. E a eficiência assim, do sono é medido pelas horas de cama por horas de sono. Então, não é muito bom o cérebro ele tem que ser educado, né? A nossa mente tem que ser educada. Então, não é muito bom você olhar para sua cama e ver um trabalho, você ver um computador, um celular, até o livro que é gostoso ler antes de dormir, tudo bem, mas o cérebro tem que entrar no quarto e quando olhar para a cama ele tem que ter vontade de dormir, né? E não olhar, eu tenho aquilo tudo para fazer para amanhã, tá tudo em cima da cama, aqueles livros, então isso é péssimo, né? Então a gente tem que dormir, e para a gente dormir bem, ter todas as fases do sono, 1, 2, 3 e 4, né? Sendo que 1 e 2 são as primeiras, até naquela fase que a gente começa a dormir, tem aqueles espasmos, depois no 3 a gente o sono não REM, que a gente está restaurando, né? Dando um reboot aí no cérebro, né? E fazendo os backups. E no 4 é que a gente, no sono REM, que a gente vai sonhar, que tem os movimentos rápidos do olho, e às vezes a gente repete essas várias, como se fossem ondas, né? Várias fases do sono, né? Então, para a gente dormir bem, a gente apagar literalmente para o cérebro trabalhar, a gente precisa, durante o dia, ter sido exposto a pelo menos 1 hora de luz solar. Não digo na pele, que a gente vai falar da luz solar depois, para a produção de vitamina D. Mas para dormir, você tem que ter estado olhando um ambiente ensolarado por 1 hora. E quando você tiver para se recolher, é bom fazer a tal higiene do sono. Muita gente já deve ter ouvido falar.
Então, você não deve ir com muita plenitude, quer dizer, comer e dormir. Deve comer alimentos que sejam leves, né, naquela refeição que vai ser antes de dormir, algumas horas antes, tipo 2 horas antes de dormir, fazer a última refeição. E você não deve tomar bebidas estimulantes que contenham cafeína, os refrigerantes, os chás, alguns chás são ricos em cafeína, os chocolates, né? Então, você elimina esses estimulantes. A partir das 6, isso vale também para as crianças. Lembrando que as crianças precisam de muito mais sono, tá? Eu esqueci de comentar. Dependendo da faixa etária, chega até 17 horas por dia. Então, é bom a pessoa confirmar com o pediatra, mas geralmente o bebezinho 17 horas, depois vai diminuindo até 10 horas, a 13 horas no adolescente, e depois nós de 7 a 9 horas, em média 8. Então, você vai reduzindo a estimulação da luz azul, porque a luz azul é que faz o stop da produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se você está vigil, né? Então, se você quer ficar acordadão no trabalho, põe luz azul. Se você quer descansar, você desliga a luz azul, até os celulares modernos já tem isso, né? Os computadores, quando você programa, quando que você quer que entre a luz amarela. Então, entrou a luz amarela, parou de ser estimulado pela luz azul, melatonina vai começar a produzir, né? E aí você vai se recolhendo, diminui os ruídos, areja o ambiente, não é bom dormir com o ambiente fechado nem com planta dentro do quarto. E você vai para um ambiente mais agradável, confortável, arrumado, né? Tem que ter um equilíbrio visual, tem que estar arrumado e sem tarefas. E a gente sempre recomenda, se a pessoa é aquela que gosta de organizar tudo, tarefas, ter um caderninho de resoluções que bota ali do lado. Então, para ela não ficar pensando no checklist do dia seguinte, eu esqueci isso, não ficar pensando naquilo, ela escreve e deixa ali, porque ela sabe que ela vai resolver só no dia seguinte. Só no dia seguinte que ela vai resolver. E aí ela tem que estar em ausência completa de luz. Não pode ter LED, não pode ter televisão, tira o celular do quarto. Então, uma dica é deixar o celular carregando em outro cômodo para você ter preguiça de pegar lá, né? Então, deixa ele em outro cômodo e você vai descansar. Se você tiver qualquer luz, tem gente que dorme até de uma luzinha ligada, era assim que eu dormia quando era criança. Você diminui 50% a produção de melatonina. Então, vai ser um sono ruim, porque você não vai descansar, né? Existem trabalhos mostrando que uma privação de 4 horas de sono já leva a pessoa a ter alterações psiquiátricas, só por 3 dias seguidos, né? Então, as pessoas que trabalham com plantão noturno, elas têm que estar atentas a fazer essa reposição adequadamente. Quem é aeronavegante, que trabalha com fuso horário, lembrando que para cada hora de fuso tem que ser um dia de reposição, então a pessoa tem que estar orientada pelo seu médico para fazer esse controle do sono direitinho, senão a pessoa começa a ter a sensação de perseguição, chamada paranoia, né? Fica com mais medo das coisas, mais desconfiado, e, além disso, fica mais depressivo. Por quê? Porque durante o sono também, o hormônio do crescimento, o GH, ele vai fazer uma combinação, um sinergismo com a melatonina. Então, se você já não produz a melatonina bem, né? Que a melatonina, além do hormônio do sono, é um antioxidante natural, melhora a imunidade do paciente, tá? Então, se você não tem o GH funcionando ali de noite, para as crianças, elas não vão crescer, né? Aquela história da vovó é certa, né? Dorme para crescer, é verdade. E nós que já crescemos, nós vamos fazer o quê? A restauração dos tecidos. Vamos fazer a massa magra, que a gente tanto quer trabalhar, né, com exercício. Então, é nessa hora. Se você não dorme, você não permite essa combinação. E o homem moderno, urbano, ele é muito, assim, 24 horas, né? Ele termina de trabalhar, ele acha, bom, agora é que eu vou me divertir. Sim. É quando ele deveria ir dormir. Quem está no campo é mais ou menos ciclado pelo sol. E todos nós somos ciclados pelo sol. Então, se a gente está urbano, a gente acende uma luz, vai para um ambiente hiperestimulante, com som alto e tudo, o teu sono vai ficar alterado. Além disso, quando você não dorme, a melatonina tem receptores em órgãos como o pâncreas, por exemplo, que produz insulina. Então, se você não dorme, além de você não produzir a sua massa
magra, né, você vai também aumentar a resistência insulínica. Então, você acaba ficando diabético, engorda, né? E no dia seguinte, além de você não estar com um bom humor, porque a melatonina dá esse reboot, bom humor, aumenta a memória, a cognição, né? Você está pronto para trabalhar, para fazer uma prova, né? Para, enfim, executar suas tarefas. Quando você não dorme, ó, o lobo frontal, né, e o parietal, eles ficam lentificados, vamos dizer assim. O sistema de integração, de avaliação de forma, volume, distância, fica tudo alterado. E aí, e também da decisão. Quando você vai ter o maior número de acidentes. Maior número de acidentes, né? Tanto domésticos quanto do trânsito. Então, por uma questão de segurança, é importante que você durma naquele período que você vai produzir todos os hormônios que você precisa. Então, agora, integrando tudo, você tem que dormir para ser feliz, né? E ser feliz para dormir, porque a serotonina, né? Ela trabalha com um aminoácido que vem pela alimentação, através dos alimentos aí que são antidepressivos, né? Então, se você também não come adequadamente, você não produz a serotonina e não vai produzir a melatonina, porque é um ciclo que vai e volta de melatonina e serotonina. Então, você tem que dormir para ser feliz e você tem que ser feliz para dormir bem. Então, um está ligado ao outro e tem que comer para poder também produzir tudo isso. Está tudo ligado, né? Os 8 remédios estão ligados por isso, né? Então, vamos dormir, porque sem dormir, você não vai conseguir fazer os outros remédios, né? Que é o exercício físico, por exemplo. Exatamente. Mas Deus é perfeito, Deus não erra, né? E Ele fez tudo para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Então, gente, seguir o manual de Deus é a coisa mais maravilhosa, porque a gente vai viver em plenitude de vida, né? E, Lília, depois a gente vai voltar, a gente vai fazer outra live falando sobre o ciclo acadiano, que é maravilhoso, né? Esse ciclo arcadiano que olha, é incrível como nós fomos feitos, gente, para ter um horário para acordar e ter um horário para dormir de acordo com o sistema solar. Exatamente. Tá? Então, isso a gente vai fazer uma live, porque é tudo de maravilhoso. A gente vê nos aeronavegantes, quando eles atravessam os fusos, eles deixam esse sistema dia e noite, né, o circadiano, doido. Então, a mulher fica menstruando o mês todo, o homem, né, fica muito antissocial, ele não consegue se relacionar, a mulher mais ou menos, mas o homem mais, né, isso que a gente observava lá. Então, é muito importante respeitar esse ciclo de vigília e noite. Vigília e noite. De manhã, cortisol, então se você não dorme, aumenta cortisol para deixar ligado. Você tem que fazer as coisas. E de noite você tem que apagar isso. Mas se você não apaga, você mantém o seu estresse oxidativo e o seu corpo fica sempre submetido a desgaste. É um desgaste desnecessário. Você antecipa o seu envelhecimento sem necessidade, né? E a outra coisa é que das populações de Loma Linda foi observado o quê? Que como nós somos adventistas, né? Eles, além de dormirem às 7 a 9 horas por dia, respeitando o ciclo do dia e noite, eles também pausam, conforme está na Bíblia, o 7º dia para descanso, né? Então, que Deus disse que é uma celebração. Então, nesse momento, você vai descansar, vai entrar em contato com a sua família. Então, já entra a conexão do pessoal da Blue Zone. Contato com a sua comunidade, o contato com o poder superior. Então, é tudo realmente perfeito. Então, além do ciclo circadiano, tem o cerca septano. E a gente nota que até as algas mais primitivas, em biologia, respeitam esse ciclo. E, recentemente, lançaram um vídeo aí que ficou muito famoso de uma família de castores, que eu acho que é nos Estados Unidos, que todo sábado eles não saem da toca. Então, eles nomearam essa família, e essa família é a família de adventistas castores, que eles guardam o sábado. E foram observados por mais de 10 anos. Eles guardam religiosamente o sábado. Então, aquela família de castores é adventista. É muito interessante esse vídeo. Mas vamos para o próximo remédio. Muito legal, gente. Muito legal. E a gente sabe que nesse 7º dia a gente tem
um descanso extra, né? Porque ele tem uma restauração prometida, né? Porque tudo que a gente não recebe durante toda a semana, a gente recebe a mais nesse sétimo dia. Então, por isso que o repouso, gente, ele é tão importante para que a gente tenha tranquilidade, né? Porque sem a gente dormir, eu não consigo viver sem dormir. Eu preciso das minhas 8, 9 horas de sono para que eu fique bem, porque senão não fico bem. Mas aí, vamos passar agora, gente, para o nosso próximo item, que é o exercício físico, tão importante para a nossa vida, para a nossa saúde. Olha, já falamos, você que está entrando aí agora, tá? Nós falamos sobre a água, um pouquinho sobre a importância da água, sobre a importância do repouso, e agora a gente vai falar sobre o exercício físico. Não está dando muitos comentários estão sendo feitos aqui. Eu já vi aí aparentar, mas a gente nem está tendo... Um beijo para todos. Olha... Tem muita gente, tem muita gente aí falando que a live está super legal, os assuntos são muito interessantes, e realmente, gente, isso aqui, eu considero isso aqui um assunto de suma importância, porque isso aqui significa a nossa vida, literalmente, como você viver com saúde. Porque sem saúde, o nosso é a saúde. Sem saúde, nós não somos nada, né? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o exercício físico, né, Lilian? Eu costumo orientar meus pacientes a fazerem já 3 remédios de uma vez, que seria o exercício físico. Eu falo, olha, você já sai para caminhar, se você tiver um condomínio ou uma rua que seja arborizada, você vai estar em contato com a natureza, que é um dos pilares da medicina do estilo de vida, para diminuir a dimensão do estresse. Você vai estar caminhando num ambiente com ar puro, né, de preferência de manhã, que é quando o ar está mais puro, e vai pegar sol também. Então, você já mata aí 3 remédios, mas não esquece de levar a garrafinha d'água para se hidratar. Lembrando que no exercício, o consumo de água chega até 40 mililitros por quilo, tá? Mas você pode fazer, se você for um atleta de alta performance, fazer aquele cálculo pela pesagem também, e fazer a reposição depois, devagar, daquele peso que você perdeu em água, tá? Então, o exercício físico todo, assim, é o mais... eu acho evidente quando se fala em saúde, né? Tinha até um personagem cômico que dizia: saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, né? Aí vocês vão ver a minha idade. Aí vocês vão ver a minha idade. Então, e ele era malhador, né? Ele era fortão, né? E quando se fala em saúde, a gente nunca pode deixar o exercício de fora. Mas o que é o exercício? Bom, se você está sedentário, né? O ideal é você começar com a sua atividade do dia a dia. Então, seria uma atividade, é qualquer coisa que te tire da inércia, que te coloque em movimento e que haja um gasto energético. Então, se você, por exemplo, usa aquele aspiradorzinho de casa, você passa a varrer a casa, né? É um crossfit doméstico. Você passa a varrer a casa, passa a estender a roupa, né? Ao invés de botar na máquina de secar, você estende a roupa, você tira a roupa, você guarda a roupa. Então, você está se movimentando. Se você puder, vá caminhando à padaria, não peça para trazer o pão na sua casa. Vai fazendo pequenas atividades cotidianas que não vão te sobrecarregar. Depois disso, você pode passar por um exercício. O exercício seria um comprometimento de tempo, de programação, planejamento com uma meta, né? Então, você vai fazer aquilo ritmada, vai ter um ritmo. E a gente recomenda, né, assim como o Ministério da Saúde, que seja 150 minutos por semana. Então, se você fizer 30 minutinhos por dia, e tem trabalhos mostrando que isso pode ser tipo cumulativo. Eu tinha um colega que ele andava de esteira no centro cirúrgico, né, nos intervalos das cirurgias. Então, eu nem sabia que era cumulativo. Disse, não, meu médico falou que é cumulativo. Então, realmente, tem trabalhos que mostram que você pode fazer 3 séries de 10 minutos, né, uma de manhã, uma de tarde, nunca de noite, que atrapalha o sono, tá? Antes do sono, né? Então, uma de manhã e outra de tarde, outra um pouquinho mais além, que vão fazer o mesmo efeito. E esses exercícios aí você já tem que ter
uma avaliação, né? Mas você pode começar caminhando, por exemplo. Você vai começar caminhando, respeitando quem pode caminhar, quem não pode, se caminha dentro d'água, quem tem piscina, algo que lhe dê prazer também. E sempre começa pouquinho, né? Pequenas metas para serem alcançadas e não frustradas, porque você está fazendo um programa de vida. Você não está fazendo um programa para entregar segunda-feira e depois nunca mais ver. Não, está fazendo um programa de vida. Então, começa pouquinho e consistentemente. Então, eu vou fazer 10 minutos, terças e quintas. Aí eu consegui. Aí fazer 10 minutos, segunda, quarta e sexta. Consegui. Aí daqui a pouco já estou fazendo 10 minutos todo dia, né? Ou de segunda a sexta. Então, você vai aumentando gradualmente. Daqui a 3 meses, você passa para 15 minutos. E assim por diante. E quando você estiver exercitando, fazendo a sua musculação, né? Você vai estar produzindo massa magra, que vai substituir a sua gordura, que é um tecido inflamatório, que produz doença, aumenta o risco cardiometabólico, aumenta o risco de diabetes, são as doenças crônicas, né? Além de aumentar, fazer sobrepeso e poder sobrecarregar as articulações. Então, o exercício ele também trabalha o coração. Cada vez que o coração ele trabalha, ele vai ser adestrado a ser menos demandado, vamos dizer assim, porque ele tem tanto já fibra para jogar aquele sangue para frente, que quando ele é demandado, ele não faz muito esforço. E aí o seu coração dura mais, né? Então, se você constrói massa magra, você também vai ter, durante o sono, alguém consumindo caloria para você, sem você estar fazendo nada. Você está descansando e o teu músculo está comendo as calorias para você. Então, o exercício é tudo de bom. E nesse exercício, você lembra de respirar profundamente, respeitar os seus limites e tomar sol. Já vou entrar no sol aí, né? O oxigênio nem se fala. Eu gosto muito de, assim que eu acordo, abrir a janela, né? Eu moro em edifício, então eu abro a janela e já respiro aquele ar da manhã. No Covid ficou muito famoso um exercício, né? Do Hospital de São Paulo. Então, se você puder, né? Eu tive Covid 3 vezes. Então, se você puder repetir aqueles exercícios lentamente, né? É só levantar o braço e abaixar lentamente. Você inspira e expira. Depois você abre, depois você faz para o lado, para o outro, e em círculos, para fora e para dentro. Tudo sentado, né? E são poucas repetições, tipo 3 a 5 vezes, para você não ficar também tonto. Tá sentadinho. Então, eu faço isso de manhã, né? E já vou depois caminhar. Então, você que tem um cachorrinho, né? Vai dar uma satisfação pro cachorrinho, vai passear com o cachorrinho também, e você vai estar fazendo bem para você também. Então, você vai tomar sol, que a gente vai falar depois, vai estar respirando ar puro, vai estar em contato com a natureza e vai estar construindo a sua massa magra. Isso aí. Então, teve uma pergunta aí que uma pessoa perguntou se na menopausa a caminhada ela faz com que perca massa magra. Não. Eu estou achando que é exatamente o contrário. A menopausa é cruel com a gente, porque a gente vai... É como se murchasse tudo, né? Eu faço assim, ó. É como se descolasse. Mas não vai... Mas é mais importante ainda trabalhar. Existem trabalhos, né, mostrando também que as pessoas na menopausa que fazem exercício fazem prevenção de outras doenças também. Então, tem um convívio com essa fase da menopausa muito melhor do que as pessoas que não fazem exercício, né? Além de você estar prevenindo doenças, né? Então, não, você deve fazer sim. O exercício vai devolver o tônus, né? Vai devolver o vigor e vai construir, sim, massa magra. O que talvez deve ter falado é que a pessoa na menopausa tem mais difícil construção de músculo, porque existe uma coisa chamada... Me fugiu o nome, que substitui o músculo por gordura e você emagrece muito, né? Sarcopenia. Então, isso realmente acontece. E por isso mesmo é que o idoso deve fazer exercício, né? E fazer uma alimentação. Aí a gente sempre recomenda um nutricionista, uma alimentação que mantenha os seus níveis de musculatura, para você não perder, que realmente perde sim, tá? E para você
que está na menopausa, o ideal mesmo é fazer musculação, porque você vai ganhar massa magra e você Sim. vai também fortalecer os ossos, porque nessa fase os ossos ficam, a tendência é ficarem mais enfraquecidos, né? Então, o exercício físico e o sol, gente, vai fortalecer os nossos ossos e vai também nos ajudar a ganhar essa massa magra que a gente vai perdendo com a idade, né? A atração do músculo no osso é que faz o osso ficar forte, vamos dizer assim. Faz a deposição do cálcio. Então, a gente tem que ficar sempre tracionando esse ossinho aí na caminhada, no exercício, tá? Já o esporte seria a mesma coisa do exercício, só com metas competitivas. Então, aí já tem que ser mesmo um médico especializado, um nutricionista especializado para responder às demandas de um atleta, que são totalmente diferentes. Mas por falar em atleta... não, depois eu vou falar sobre isso. É que atleta me puxou que existe um mito de que o atleta, para ser forte, para ter bastante massa muscular, que ele tem que comer carne. E existe um filme muito interessante que eu recomendo a todos, que é o The Game Changers, que está no Netflix, que fala, derruba exatamente esse mito, né? De que o atleta de alta performance tem que comer carne. Ao contrário, o atleta de alta performance ele tem que estar desinflamado. E se você come proteína animal, você está sempre inflamado. Então, comer proteína animal é um dos fatores das doenças modernas, né? Das doenças degenerativas, doenças não transmissíveis. A gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, se o atleta ele tem um desgaste muito grande, ele tem que estar rapidamente pronto para o próximo dia de treino, ele tem sim que ser vegetariano estrito. Isso vai garantir uma alta performance e rendimento, além de massa, né? Massa muscular. Mas o outro, eu ia falar agora da luz solar, Solange. Não sei se eu posso entrar na luz solar, porque eu estou com medo do tempo. Vamos falar, tem muita gente comentando aí, gente, eu tô com vontade, desejo de comentar tudo que vocês colocam aí, mas não dá. A Carla acabou de falar que, além de tomar sol, de fazer exercício, ela também come folhas verdes. Isso aí, ó, espinafre ajuda muito a você a fortalecer o cálcio, né? Adquirir cálcio. Espinafre tem muito cálcio. Então, gente, ó, é muita coisa. Essa live tem que ser dividida em 3 para a gente poder falar de tanto assunto. Está perguntando, olha. Mas olha só, vamos falar da comem muitos ovos por dia, né? Então, aí tem que ser um nutricionista especializado em esportes, né? Em esportista. Por quê? O que acontece com a alimentação vegetariana para o esportista? Se você não fizer uma combinação certa, ele fica com muitos gases. Então, o rendimento dele pode cair. Então, tem que ser um nutricionista especializado. E é claro que comer a proteína vegetal é muito melhor do que comer um monte de ovo. Porque o ovo, embora eles sejam pacotinhos compactos de proteína, né? Que não vai fazer muito volume, ele traz um processo inflamatório, né? Toda proteína animal traz um processo inflamatório crônico. E para o atleta isso é muito ruim. Além de que o colesterol que tem nas carnes, né? Que vem junto com as proteínas animais, o colesterol ele faz aumentar o risco cardiometabólico. E o atleta não pode nem pensar em ter risco cardiometabólico. Ele tem que estar pianinho, né? Girando o coração dele direitinho, né? Então, realmente o ovo em excesso. Isso aí só o nutricionista especializado poderá chegar num equilíbrio para que aquele atleta tenha o rendimento que ele precisa. Nós estamos falando do cotidiano, dona de casa, trabalhador, né? Que não é um atleta, é a pessoa que faz o exercício sem visar a competição, né? Mas depois pode mandar para a Solange, quem precisar, nós temos profissionais especializados em vegetarianismo e são especializados em atletas de alta performance, para indicar, tá bom? A gente só pedir para a Solange que ela manda o contato, tá? Agora, em relação à luz solar, quando você for caminhar, lembra de estar com 40% da superfície corporal exposta. O Ministério da Saúde preconiza que a gente tome pelo menos 15 minutos por dia, 3 vezes por semana, em 40% da superfície corporal exposta de luz solar, direto na pele,
sem filtro solar, tá? É lógico que eu falo para os pacientes botarem um filtrozinho daqui para cima e nas mãos para guardar essa parte preciosa do rosto, né? Então, bota o chapeuzinho e vai à luta. E aí, a luz solar, ela é muito importante para a síntese de vitamina D. A gente já falou na produção de melatonina, né? E agora na síntese de vitamina D. A vitamina D é como que um hormônio, ela entra em todas as ações de imunologia, né? A gente notou agora no Covid, as pessoas que morreram mais, saiu um trabalho, se não me engano, foi em julho de 2021, né, mostrando que as pessoas que morreram mais, elas tinham vitamina D, morreram mais não, 100% das pessoas que morreram no Covid tinham vitamina D abaixo de 16. Então, é preconizado, tem aquele limite lá, o valor de referência, acima de 23, mas o ideal mesmo, para a gente ficar bem, tá ali nos 40, tá? 40 a 60. Assim, eu estou falando na minha idade, que é na faixa dos 60, né? E lembrando que o limite não pode ultrapassar os 100. Então, estando naquela faixa dos 40 a 60, eu acho que é bastante interessante. Lembrando que cada faixa etária tem que ser avaliada pelo seu especialista e ele vai dizer o que é melhor para você. Então, além da vitamina D entrar na composição dos ossos, né? Na composição, não, perdão, na deposição de cálcio nos ossos, né? A síntese da vitamina D, a vitamina D também entra na imunidade, né? E as pessoas que não tomam sol, elas são mais suscetíveis à doença, tá? Eu esqueci de falar que as pessoas que não dormem também são mais suscetíveis a se resfriar 4 a 5 vezes mais suscetíveis a pegar doença, quem não dorme. E aí você somado a isso também não pegar sol, aí você está dando um prato para a infecção, né? Então, as pessoas que quando não estão expostas à luz solar, e o melhor horário de exposição, por incrível que pareça, é o horário de pico, né? Que fica de 10 às 15 horas. Nesse horário, é síntese máxima de vitamina D. Você também vai respeitando a sua pele. Você começa com 5 minutinhos. Se você notar que a pele ficou vermelha, você já agrediu a sua pele. Então, a pele não pode ficar vermelha. Quando você ultrapassar aquele tempo dos 5 minutinhos, você vai aumentando, tá? Tem um outro macete também, que você, quando a sua altura, né, ficar o tamanho da sua sombra, está no pico máximo de síntese de vitamina D. Então, você faz esse teste e pode tomar esse sol. E aí, você tomando, as pessoas que são mais morenas, que nem eu, ou mais morenas ainda, elas têm que pegar mais sol, porque elas são mais protegidas do sol. Elas têm melanina, então elas têm mais dificuldade de absorção desses raios. Então, tem que tomar mais sol. E os branquinhos têm que tomar menos sol e conseguem sintetizar mais rapidamente. Lembrando que quem tem, aquilo ainda continua sendo verdade, que o sol em excesso causa sim câncer de pele, e qualquer pinta, você deve sempre fazer uma avaliação, qualquer pinta diferente no seu corpo, procurar o especialista dermatologista para ver se aquilo ali é um câncer de pele. Mas o sol é um remédio, um dos mais importantes para a nossa saúde. Então, o sol, além de diminuir dor, diminuir o estresse, melhorar o humor, diminuir as infecções, né? Que ele mesmo, no ambiente, você sempre, quando acorda, se você puder abrir as janelas da sua casa para ventilação e entrada do sol, você vai estar esterilizando a sua casa todos os dias. Abrir os guarda-roupas, deixar o sol bater na sua cama, nas suas gavetas. Então, você está promovendo uma limpeza, né, bacteriana, fúngica, através da luz solar, que é natural. Então, o sol assim, é um super remédio, vamos dizer assim, por dentro e por fora, né? Muito bom. É isso aí, gente. Mas antes da gente ir para o nosso próximo item, nós vamos falar um pouco aqui sobre o nosso Restaura. No nosso Restaura-C, a gente pratica tudo isso e um pouco mais, porque nós visamos saúde, prevenção de saúde e tratamento das doenças que já são crônicas ou das doenças que estão atingindo, né? Hoje o mundo está doente, né, gente? E a gente tem como tratar de maneira natural, de maneira fazer uma prevenção para a gente diminuir
os efeitos de todos os problemas que a gente tem, como a poluição, né? Esses sinos que a gente está em contato todos os dias, né? Através da nossa água, que a nossa água não é uma água pura, né? Através da falta de sono, a gente que não dorme direito, não come direito, não se exercita direito. Então, nós paramos aí, ó, alguns dias, né, num lugar lindo, maravilhoso, onde só tem natureza, e aí a gente faz essa desintoxicação, né? Para quê? Para que você volte, né, à estaca zero, né? E recomece, né, com uma reeducação, né, do estilo de vida saudável. Não só uma reeducação alimentar, mas a gente fala também sobre a reeducação de um novo estilo de vida, né? Que é para a vida toda. Só uma pausa. A gente aprende para a vida toda, gente. Então, olha, você fique aí, não saia daí, porque nós temos um sorteio depois da nossa live, tá? E quem sabe você não é o ganhador ou a ganhadora aí do nosso sorteio. Então, vamos falar agora sobre a alimentação saudável. Essa aí o bicho pega, hein? Exatamente. Eu estou vendo aqui a Gaia, que está desesperada. Não se desespere. Tudo minha irmã fala, passinhos de bebê. Né? O bebê, quando ele nascer, fala assim, olha, meu filho, você vai ser médico, tá? Você tem que fazer isso, o bebê ia voltar para o útero, né? Então, passinhos de bebê. Cada conquista, pequena conquista, coloque limites pequenos para você conquistar todos os dias e ser grata a Deus porque conquistou. Então, você já está no caminho, não se desespere. E a gente vai entrar agora na alimentação. Alimentação saudável, vegetariana, né? E eu vi aqui uma outra pergunta sobre o bebê com icterícia. Tem que falar com o seu pediatra. Normalmente, a gente recomenda banho de sol para acabar com a icterícia do bebê. Mas tem que ver o tempo, né, que o seu médico preconiza para o seu bebê, tá bom? Em relação à alimentação saudável, eu digo que o brasileiro é um privilegiado. Por quê? Que desde pequenininho a gente come o famoso arroz com feijão, salada, bife com batata frita, né? Então, se você tirar o bife, você já tem um prato completo vegetariano. Na Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, você pode ver o prato padrão vegetariano escrito que é metade do prato. Isso é muito fácil de fazer, gente. Metade do prato, você vai botar as folhas. E para não ficar monótono, coloque 3 coresinhas de folha. Então, uma alfacezinha clara, uma rúcula, uma alfacezinha roxa ou um repolho. Você coloca 3 folhazinhas. Ali você vai botar também os legumes. Então, você pode botar um chuchu, um tomate. Complementa a sua salada do jeito que você achar bem bonito. Quanto mais coisinha da natureza você colocar, melhor, tá? Na outra metade do prato, você vai dividir em 2, assim. Então, aqui vai ser salada, né? Com folhas, tá? E aqui, porque quando você vai em spa, o que eles te servem primeiro? Um bolso cheio de salada. Mas, para exercitar a temperança, o ideal é que você coma um prato, tá? Fique satisfeita com um prato. Então, por isso que a gente recomenda que você divida o seu prato ao meio, né? Alguns recomendam até 70% do prato ser de alimentos crus, cru, de não ser cozido, tá? Esses alimentos, eles são muito mais restauradores pela quantidade de antioxidantes, né? Então, pelo menos 50%, tá? Nos outros 50%, metade, que é o arroz com feijão, né? Você vai botar a proteína vegetal, que para o vegetariano estrito está em 5 alimentos, né? São os feijões, qualquer tipo de feijão. Depois a Solange vai dizer como é que faz isso para você poder absorver o máximo de nutrientes, tá? Tem que saber fazer, tá, gente? As lentilhas, o grão de bico, que inclusive é um alimento rico em triptofano, que é bom, antidepressivo, né? Que você vai dormir bem, vai produzir serotonina, e depois vai ter melatonina. Grão de bico, sódio, que na sua composição tem os aminoácidos essenciais igual da carne, né? Então, se você substitui por sódio, quem pode comer. Isso tudo, gente, vocês têm que fazer também uma avaliação nutricional. Mas, a princípio, se você não tem alergia nenhuma,
você pode comer isso, você vai estar fazendo uma boa substituição. Ervilha, grão de bico, tá faltando um. Lentilha, ervilha, grão de bico, soja e feijão. Falei todos. São 5. Então, nessa parte de baixo. A quantidade que você está acostumado a comer. Geralmente, a pessoa come o quê? Um bife é uma mão. Mas se você quiser assim, medir, seria mais ou menos 2 conchas pequenas de feijão, por exemplo. Na outra metade, você vai botar os cereais. Então, ele vai entrar milho, vai entrar arroz, é o nosso arroz. Preferencialmente, prefiro os alimentos integrais, porque eles estão revestidos com a casquinha integral. E a fibra é que traz, vocês vão ver, o diferencial para o intestino funcionar bem. Então, desse lado aqui, você vai botar arroz. A quinoa, por exemplo, quem sabe fazer a quinoa, ela tem também os aminoácidos essenciais da carne. E o arroz com feijão tem os aminoácidos essenciais da carne. O arroz com brócolis tem o do frango. Então, você fazendo a combinação desse jeitinho, você vai estar bem nutrida. Você lembra também de botar aqui nas saladas as batatas, tá? E os nuts. Tem gente que não gosta de botar castanhas, que são os óleos, que na tua alimentação você tem que ter os macronutrientes, né? Que são os carboidratos, as gorduras e as proteínas. E os micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, né? Os antioxidantes, que vem tudo ali, os pigmentos. Então, quanto mais colorido for seu prato, a sua alimentação, mais rica você está colocando como antioxidantes para dentro, tá? E quanto mais integral, melhor ainda. Então, tem aquela máxima de desembrulhe menos, né? E descasque mais. Nos intervalos, você vai comer a sobremesa, que é muito polêmica, né? Então, você vai comer depois, no intervalo. Você vai comer a frutinha no café da manhã, que é uma grande dificuldade, que eu até coloquei para a Solange quando eu conheci a primeira vez, a dificuldade de como vai começar o dia. Essa é uma dica que ela vai dar. Porque o brasileiro come o que de manhã? Café com leite, pão com manteiga, né? Às vezes quando tem um queijinho, né? Então, como é que a gente vai? A gente fica meio assim em pânico, né? Então, você vai substituindo o leite por bebidas vegetais. Quando você pode... mas que bebida vegetal? O leite de soja, que é igual em termos de nutrição, igual ao leite de vaca, tá? Ainda mais que se for industrial, ele ainda é enriquecido com vitamina. Então, o leite de soja, o leite de aveia, o leite de castanha, o leite de amendoim, são todos riquíssimos em proteína. O leite de arroz, depois tem o leite de amêndoa, já falei, né? De girassol, semente de girassol. Mas tem o único que a gente pede para a pessoa não tomar diariamente é o leite de coco. Por quê? Ele é rico em gordura saturada. E a gordura saturada, ela faz mal, tanto faz se ela é vegetal ou se ela é animal, tá? Mas é lógico que é melhor você comer uma gordura saturada vegetal do que animal. Porém, você deve evitar da mesma forma, tá? E as gorduras boas estariam ali no abacate, nas castanhas, no azeite, nas nozes, né? Então, você vai comer isso, ou a linhaça, que é rica em ômega 3. Então, a linhaça, a mesma quantidade de óleo de linhaça, se eu não me engano, é 3 ou 5 vezes mais concentrado em ômega do que o óleo de peixe, por exemplo. E tem assim, vários mitos, como ferro, né? Que a pessoa fala, mas eu para comer ferro eu tenho que comer bife, né? Então, se você, por exemplo, eu estou anêmica, que é muito comum a mulher ser mais anêmica que o homem, por causa da menstruação, e o idoso também, né? Então, por causa da atrofia da parte de absorção intestinal, gástrica. Então, a gente acha assim, não, tem que comer fígado. Só que o fígado a proteína animal vai fazer o quê? Vai inflamar mais você. E se você fosse assim, colocar no papel para você fazer a reposição de ferro, de um comprimido de 100 miligramas, você tem que comer assim, tipo, quilos de fígado por dia. Então, é irracional isso. Dizer, não, tem que comer fígado. Não. Você pode comer, como uma ouvinte aqui colocou, as folhas verdes escuras, né? Então, tem os feijões, né? Que são ricos em ferro. E para você absorver o ferro, o zinco e o cálcio desses alimentos, você tem que deixar de molho, pelo menos por 8 horas, e jogar fora aquela água de molho,
que cada alimento desse tem um antinutriente que impede a absorção desse elemento. E se você não deixa de molho, cozinha direto, deixa de molho meia hora, pronto, você vai comer só o feijão, mas não vai absorver efetivamente as vitaminas que você precisa, os elementos. E, além disso, se você beber durante a refeição, você diminui a parte de absorção dos alimentos, porque você dilui os ácidos digestivos, né? O suco gástrico e tal. Então, você não deve beber. Você pode beber meia hora antes ou uma hora depois. Além disso, se você for beber alguma coisa durante a refeição, evitar os chás, porque eles também impedem a absorção de algumas vitaminas, alguns elementos desses. Você deve preferir os alimentos ácidos para absorção de ferro, por exemplo. Tá? Então, será que você vai tomar alguma coisa? Beber um suco de laranja, beber uma coisa ácida, tá? Então, se você começar devagarzinho, eu costumo dizer, se a pessoa é onívora, né? Tem uma tradição que o brasileiro adora churrasco. Então, se você devagarzinho começar a colocar uma meta, então, esse mês, não é assim, eu vou parar de comer tudo agora. Não, esse mês eu não vou comer às segundas-feiras proteína animal. Tem até uma campanha mundial que é segunda-feira sem carne, que você economiza para o planeta, para os bichinhos, e você economiza principalmente a tua saúde, você vai viver mais. Então, você conseguiu isso um mês, no outro mês você já põe uma outra meta. Eu não vou comer bebidas açucaradas, não vou beber, eu vou beber só água ou comer a fruta, que é melhor você comer a fruta, que é rica em fibra, do que não comer. Eu lembrei que eu ia falar, desculpa, gente. Se deixar eu falo pra caramba. A fibra é importante porque dentro do nosso intestino existem micro-organismos, né, que compõem a microbiota normal. E hoje em dia se estuda muito isso, né? Inclusive, muita gente foi salva no Covid por causa disso. As pessoas que mais morreram foram os low carb cárneos, as que mais morreram no Covid. Isso é um trabalho sobre isso. E os que menos morreram foram os vegetarianos estritos, e os que tiveram menos complicações. Por quê? No intestino existem bactérias boas e as bactérias não boas, vamos dizer assim. As boas são que vão produzir vitaminas, hormônios, inclusive 95% da serotonina é produzida no intestino. Mas para você poder produzir, você tem que alimentar o seu intestino dessas bactérias, você tem que alimentar com fibras, que são os prebióticos. Se você não alimenta com fibra, elas morrem. E aí vai sobressair a bactéria que produz um elemento, LPS, que é lipopolissacarídeo, que é inflamatório, pró-inflamatório. Com isso, o seu intestino, que tem as células bem juntinhas, que são a proteção inicial do teu organismo, é no intestino, né, que você bota para dentro, e o alimento está em contato direto com o seu corpo. Ali no intestino tem vários sistemas de defesa linfáticos e muita irrigação. E ali é que você tem que proteger. E tem uma camada protetora também. Então, além das células serem bem juntinhas, elas produzem uma camada protetora. Se você não come prebióticos, que são as fibras dos alimentos integrais, por isso que eu lembrei da casquinha, né? Você come alimento refinado, industrializado, ele já não tem mais essa fibra. E aí o seu intestino fica permeável e deixa passar não só micro-organismos, como também substâncias tóxicas, né? E você acaba ficando sempre cronicamente inflamado e levando a doenças degenerativas. Além disso, quando você alimenta bem, a tua serotonina, que é o hormônio da felicidade, do prazer, 95% é produzido pelo intestino. Por isso que se diz, pela quantidade de inervação que tem no intestino, e essa conexão cerebral, que é o nosso segundo cérebro. Então, lembra que o seu intestino, ele tem que funcionar também direitinho. É tipo um reloginho mesmo. A gente já tem um impulso neural, gastrocólico, né? Comeu, tem vontade de ir ao banheiro. E a gente, por ser um ser social, a gente tem mania de inibir esse reflexo. Não é legal. O ideal é que você tenha essa estimulação. Então, existe um consenso no Brasil, da parte que estuda ritmo intestinal, de que indo 3 a 4 vezes por semana ao banheiro é bom. Não, isso aí é péssimo. É como se você falasse, eu vou ao banheiro hoje, é a semana segunda, quarta e sexta. Na semana eu vou domingo, terça e quinta. Não existe isso, né? Teria que ser comeu, né? Foi para o banheiro. Esse é o ideal. Você vai manter esse trânsito, vai manter a saúde do seu intestino, a exoneração das coisas que você não precisa, tá? Então, é a saúde intestinal dando a saúde mental. Por isso que diz que a pessoa que está ruim está enfesada, né, gente?
está cheia de fezes. Então, a boa alimentação, inclusive quando eu virei vegetariana estrita, graças também a essa mulher aí, porque ela consegue fazer a boa mesa ser gostosa e saudável, né? Então, eu aprendi muita coisa com a Solange para fazer essa transição. Então, quando eu me tornei vegetariana estrita, isso tem pouquíssimo tempo, gente, tem 2 anos e pouco. A primeira coisa que eu notei é que eu já tinha um ritmo regular do meu intestino todos os dias, que eu já achava excelente, né? Aí você vira assim, igual um bebê. Você come e vai, é impressionante. Tem gente que acha isso uma inconveniência, mas depois você acostuma, tá? Vira uma coisa normal. E aí, e não é diarreia, são fezes normais, é o teu trânsito normal. Com isso, você vai se sentir mais bem disposta. Além disso, quando eu passei a ser vegetariana, a primeira coisa que eu notei foi que eu comecei a acordar sem precisar de relógio. Eu tinha muita dificuldade, eu era daquela que botava assim, 5 minutos, você bota no adiar, e vai tocando, você nunca levanta, né? Aí com o vegetarianismo isso não acontece, né? E com os outros remédios naturais, porque você passa a dormir melhor, você come, fica mais leve e você tem energia. Você tem energia para trabalhar, você não vive aquela pessoa sempre com sono. Tem energia para estudar, inclusive para ler a Bíblia, eu achava difícil. Aí você começa a ter uma conexão também espiritual e tudo facilita quando você vira vegetariano ou mais vegetariano. Existem vários tipos de vegetarianismo, tá, gente? O estrito é o mais recomendável, o menos inflamatório e mais saudável, é o preconizado em termos de saúde. Mas as pessoas podem também mesclar algum elemento animal, e aí o nome da dieta vai variar. Por exemplo, ovo vegetariano, é a pessoa que come ovo só de animal, ovo e vegetais. Lácteo vegetariano, toma todos os derivados do leite, que é o pior de todos, da nossa compreensão de saúde, tá? Já que, por exemplo, o queijo, 50% dos queijos amarelos é gordura, tá? E o queijo branquinho, que é super saudável, 20%. Sendo que o seu intestino, né, o seu corpo, o seu organismo, ele tolera até 7 a 8% de gordura em cada refeição. Então, você já come um pedacinho de queijo branco, pô, legal, 20% de gordura. Já estourou a tua meta ali. Então, assim, até me perdi. Eu estava falando do tipo de dieta. Ovo lácteo, né, vegetariano, o flexitariano, que é aquela pessoa que é sempre vegetariana estrita, mas de vez em quando ela come alguma coisa animal, né? Porque até como a minha irmã fala, a Lília é vegana sempre que possível, né? Porque às vezes você uma pessoa faz um banquete para você, um aniversário, eu acho assim uma descortesia. Vocês não vão comer porque eu sou vegana, né? Apesar de ser simpatizante vegana. Então, isso tudo é uma questão de amor. Você fazer por amor e não fazer por obrigação, que aí vira o que se chama também ortoréxico, né? A pessoa que fica tão neurótico com a alimentação que vira uma doença. Então, a gente também não pode fazer isso. A gente tem que ser amoroso com o nosso organismo e com as pessoas que amam a gente. Então, sempre com amor. Vai colocando devagarinho, uma coisinha por vez. Então, assim, o que eu queria dizer sobre a alimentação vegetariana, basicamente é isso. Trabalhar bem o seu intestino, porque se você tiver uma microbiota normal, saudável, você vai ter mais saúde. Inclusive, no Covid, foi feito transplante de microbiota para salvar pessoas. Para você ver como que é importante. A pessoa vem já tão inflamada, e o Covid é uma doença inflamatória embólica, né? E aí eram feitos esses transplantes, né? Que o pessoal fala, pô, fazer transplante de cocô? É isso, né? Mas mudava a microbiota. E a outra coisa também é que a gente não pode esquecer que as doenças crônicas degenerativas matam 7 vezes mais do que o Covid, que alarmou o mundo inteiro. Então, se a gente transformasse as doenças crônicas não transmissíveis em uma pandemia, em um vírus, seria pandêmico. A gente morre, os seres humanos morrem muito mais dessa pandemia aí do que a do Covid. Então, se fosse o vírus, eu ouvi um professor falando, já teria sido criado uma vacina para isso. E a outra coisa que é importante, gente, a gente falar, que existe uma apelação midiática muito grande para que você não coma saudável, porque você é um consumidor, tá? Então, se eu vendo para você remédio, é isso aí. Se eu vendo para você
É isso aí, né? Dinheiro, Então, né? se eu vendo para você carne, é isso aí. E aí é muito mais barato você comer vegetariano, mas vão tentar botar na sua cabeça que é muito mais caro você ser vegetariano do que onívoro, que é a pessoa que come tudo. Não é verdade. Depois seria interessante a Solange fazer uma live sobre isso, né? E o mais importante Vamos fazer. A sua mente, a sua saúde não vai começar da sua casa. A sua saúde vai começar no carrinho de compras. Aprendi isso com a Solange também. É no carrinho de compras que você vai começar a sua saúde. E você não deve levar para dentro da sua casa uma tentação. Então, você deixa no supermercado, aquilo não vai te fazer bem. Por que você vai levar para sua casa? Então, lá que você vai praticar o primeiro passo de saúde. Saber comprar e comprar bem. E vai economizar dinheiro, que é muito mais barato. Exatamente. A gente só compra a gente só come aquilo que a gente compra. Se a gente não comprar, a gente não come, né? Então, gente, olha, uma coisa muito importante aqui, Olívia, bem rapidinho, né? Porque é o mito da B12. Alguém perguntou, porque ser vegetariano. E a B12? Sempre perguntam isso. E a B12, sim, gente? Tanto o cálcio rapidinho, quanto a B12, Olívia. Tem que fazer suplementação, sim. Mas não só as pessoas vegetarianas, né? 40% das pessoas onívoras são deficientes em vitamina B12. Por quê? Porque a vitamina B12, ela vem da carne dos bois que comem pasto. Mas como hoje em dia, se eu não me engano, eu não sei bem o percentual, mas antigamente o Brasil era todo boi de pasto, né? E atualmente não é boi de confinamento. E o boi de confinamento, ele não contamina a carne com as bactérias da produção de vitamina B12. Então, você come uma carne que não tem. Por isso que existe deficiência de vitamina B12 em mais de 40% da população onívora. É lógico que na vegetariana, se você não fizer a reposição, também. Então, na vegetariana é 50%, se eu não me engano. Tá? Assim como o cálcio. Tá? O cálcio também você tem que fazer toda a parte... Por exemplo, no feijão branco, todos os alimentos que tem cálcio, você tem que fazer o preparo certinho. Daí você tem que pegar a orientação com Solange para você absorver esse cálcio, tá? Então, é assim, tem a deficiência de B12. E essa questão também, que antigamente as pessoas andavam muito, era muito rural, né? As pessoas andavam de pé descalço na terra, Sim. Mexia com a terra e aí absorvia, né? Essa vitamina B12. Hoje todo mundo vive dentro de um carro, dentro de um apartamento, dentro de uma casa, e não tem esse contato com a natureza, né? Que a natureza também nos fornece, né? O chão, a terra, nos fornece essa B12. Então, a gente realmente precisa dessa reposição, gente. Então, olha, vamos fazer agora, antes da gente ir para os nossos dois últimos itens aqui no equilíbrio e confiança em Deus, a gente vai fazer um sorteio rapidinho aqui, né? Vamos fazer sorteio de quê? Júlio Persson? Pracaxi. A gente vai fazer o sorteio aqui, gente, ó. Os nossos óleos aqui da Amazônia, óleos de Andiroba, Copaíba e Pracaxi. Vocês já ouviram falar desses óleos? Eu acho que Copaíba é bem mais falado, né? O Pracaxi, ó, óleo de esse aqui é o Copaíba, tá? Tem o Andiroba e o Pracaxi, ó. Pracaxi, gente. São óleos que são regenerativos. Eles trabalham diretamente com as células do nosso corpo, fazendo uma regeneração. E vem direto lá da floresta amazônica, gente. Olha, totalmente puros e naturais. E podem ser tomados porque são vegetais, não são óleos essenciais, tá? E eles servem para regenerar o nosso corpo, prevenindo e curando muitas doenças. Então, olha, nós vamos agora sortear, tá? Esse kitzinho, tá? De 3 olhinhos. Então, quem foi a pessoa aí, o ganhador, Júlio? Ele vai agora ver qual é o nome da pessoa. Cris Gaia, 74. Olha, ele está me dando aqui uma nova informação, que
é apenas um óleo, são 3 pessoas que vão ganhar. Gente, desculpa, tá? Vamos dividir o prêmio, tá? Ao invés de uma só ganhar um kit inteiro, uma vai ganhar um olhinho, cada uma vai ganhar 3 pessoas, tá? Então, aqui, vamos a primeira pessoa que vai ganhar o Pracaxi. Vai ser Cris Gaia. Cris Gaia. Foi a primeira. Ela que estava perdida, ela se encontrou. E já vai ter o apoio aí do óleo. Olha aqui, Cris, você ganhou o Pracaxi. Esse Pracaxi é excelente, olha, para o cabelo, para a pele, para as unhas, tá? É ótimo para quem tem problema de pele, tá? Quem tem psoríase, quem tem alguma feridinha na pele, tá? É excelente. Tanto pode ser tomado, quanto pode passar na pele. Agora nós vamos sortear o Andiroba, tá? Que quem ganhou aqui foi a Luciana Santiago. Olha só, Luciana, você ganhou aqui o nosso Andiroba. Excelente, gente, para proteger contra insetos, picadas de insetos. É tipo um repelente, tá? Além dele fazer, ele ser também anti-inflamatório, tá? Ele é um excelente repelente. E aí nós vamos voltar para o nosso tema aqui. Agora vamos falar sobre o equilíbrio. A temperança ou equilíbrio. No mundo moderno, principalmente, a gente relaciona o equilíbrio com abstinência, né? Geralmente, né? Vamos ter equilíbrio, não vamos beber tanto, não vamos fumar. Isso é muito importante, né? Porque vários trabalhos já fazem correlação de álcool, por exemplo. Não existe mais dose segura na ingesta de álcool em relação a câncer. Então, o câncer está relacionado ao álcool, né? E eu esqueci de falar na parte de alimentos, os alimentos processados também, as carnes processadas já têm uma correlação direta com o câncer de intestino. Então, quem já tem também uma predisposição familiar deve evitar as carnes processadas. Então, a carne processada é aquele inocente peito de peru que você come todos os dias de manhã, no café da manhã. Então, isso aí você deve evitar, tá? Ou o cachorro-quente, né? O cachorro-quente da festa da criança, né? Coitada, já vai comendo carne processada desde pequenininho. Então, você já vai alimentando uma predisposição que ele tenha de câncer já para aflorar quando ele for adulto, né? Então, no feijão do brasileiro, que também bota muita carne processada para dar gosto, você pode dar gosto com temperos naturais. Você não precisa botar carne processada lá dentro e ficar alimentando seus cânceres, né? Mas na temperança, no equilíbrio, a gente costuma dizer que é o equilíbrio de tudo. Não só das coisas que fazem mal, né? Você se abster, né? Mas, e quem precisa se abster de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, que o álcool é uma droga lícita, mas dá abertura para todas as outras. Então, quem precisa, procure um especialista para fazer essa orientação, porque é muito importante você ficar livre, né? Porque é uma escravidão. E a temperança, você exercitar o equilíbrio em tudo que você fizer, até nos 8 remédios naturais. Eu vou agora malhar pra caramba, aí se arrebenta todo, né? Agora eu vou dormir pra caramba, porque tem trabalhos mostrando também que adultos que dormem mais que 9 horas também são mais predispostos a adoecer. Então, é tudo no equilíbrio, tá? Então, a gente recomenda que você faça tudo dentro de um bom senso, né? E respeitando o seu corpo, né? Então, a temperança é um dos remédios que a gente deve executar. Lembrando que quando a gente faz avaliação de populações que têm índices sociais muito altos, não necessariamente eles praticam a temperança, né? Então, a pessoa às vezes avalia uma comunidade que ela é muito rica, né? Mas de repente ela não dorme, ela está sempre em festas, então ela não tem uma vida equilibrada. Ou não trabalha, que também é uma coisa ruim. A pessoa tem que trabalhar, o trabalho faz parte da vida social e que dignifica o homem. Então, isso tudo, o equilíbrio, a gente deve exercitar. E como
todo remédio natural começa com uma pequena meta, né? Então, se você, por exemplo, não tem o equilíbrio na ingesta de doce, né? Ou é um chocólatra, né? Você começa assim, essa semana, se eu como um bombom por dia, né? Eu vou comer 6 bombons. Um dia você vai escolher que nem a carne, que você vai tirar o bombom. E aí você vai se premiar com aquilo, né? Todo dia você agradece que você conseguiu aquela meta. E aí, quando você já está tirando tudo, você já tirou aquilo que te faz mal, os industrializados, aquilo, quando você come, é lógico que não vai te fazer mal. Existem até trabalhos mostrando que foram feitos com pessoas veganas há mais de 5 anos, vegetarianos estritos, que quando eles foram submetidos a uma alimentação não vegetariana, eles não apresentaram alterações relevantes no seu exame de sangue, tá? Então, quando você depois se permite uma coisinha, é lógico que nós estamos no mundo real, né? Você não vai ter assim impacto. Porém, a Solange tem receitas maravilhosas, até de brigadeiro e mousse de chocolate, que é impressionante. Torta de morango, tudo vegetariano estrito e é delicioso. Então, a gente pode até se dar esse luxo de escorregar no carboidrato, mas é um carboidrato saudável, né? Agora, o outro remédio é a confiança em Deus. Algumas pessoas consideram esse remédio, colocam outro nome, como espiritualidade, como meditação, né? Mas nós consideramos confiança em Deus mesmo. Tem trabalhos já científicos provando que a pessoa que exercita a sua espiritualidade através da confiança num poder superior, que no caso nós acreditamos no Deus único, você é uma pessoa mais saudável, porque aquilo que você não pode resolver, vai ter alguém que vai resolver. Então você é uma pessoa menos ansiosa. Isso está na palavra também, né? Que a gente não fica ansioso por coisa alguma, né? Então, se você acredita que Deus é o Criador de todas as coisas, é o seu Criador, fez tudo para você estar aqui, e que Ele já tem um plano de restauração completa quando Ele voltar, e você praticando aquilo que Ele ensinou lá no Éden, você vai poder se manter saudável e estar mais perto dEle, e com isso, quando Ele voltar, você vai ter o teu corpo completamente restaurado. Aí vai ser a restauração gloriosa que a gente te espera na volta de Jesus. Então, eu recomendo que vocês comecem a praticar também isso. Um bom livro para a gente começar a ler na Bíblia é o livro de Provérbios. Quando a gente faz curso de coaching, né, que eu fiz também, um dos exercícios era ler um capítulo de Provérbios por dia. Porque não existe nenhum empresário ou qualquer pessoa bem-sucedida que não obedeça aos pilares da honestidade, né, do direito, da justiça, da compaixão, que tudo que é ensinado dentro da sabedoria dos provérbios. Então, se você quer começar para te dar um estímulo matinal, leia um capítulo de Provérbios por dia. Isso vai te aproximar de Deus e vai te aproximar da sua saúde espiritual. E você exercitando os remédios, você também, acreditando que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, você vai estar mais bem disposto a receber esse Espírito no seu coração. Então, eu desejo a todos vocês que vocês comecem a praticar devagar e sempre. E quem precisar de uma imersão e tiver essa condição de dar um tempinho na sua vida para ganhar vida, né, e vida em abundância, pratique com o Restauracer. Lá eu já fui e tive experiências assim fantásticas, né, que eu até contei na outra live, que eu tinha uma dor crônica, que eu tenho um traço reumático, e aí eu achava que aquilo, eu nunca reclamava com ninguém, e eu achava que aquilo era normal. Eu tenho quase 60 anos, então é normal. Só que quando eu cheguei lá no Restauracer, um belo dia, eu virei para Solange e falei: Solange, aquelas dores que eu tinha nas mãos, nos pés, sumiram. Por quê? Porque lá no Restaura, eu não era só vegetariana, eu era dos 8 remédios. Você vai girar os 8 remédios. E lá não tem jeito, você está ali para isso. Então, você realmente gira, você vai dormir, você vai acordar naquele horário, você vai ter um exercício da disciplina para a sua saúde. Então, eu recomendo, para quem nunca experimentou, exercitar os 8 remédios na prática lá com a Solange. Foi muito bom para mim. É isso mesmo. E aí a gente vai, ainda nós temos já pessoas que estão esperando as próximas datas, né?
Esse aqui, olha, acho que ainda tem 2 vaguinhas só, tá? Só 2 vagas. Vai ser do dia 30 de julho ao dia 4 de agosto. São 6 dias de imersão nesse paraíso aí da vida saudável. E nós temos agora um desconto super especial para quem começar a nos seguir agora. Restaura Ser, vai lá, restaura.ser e começa a nos seguir. E nós temos um desconto, tá? Para a pessoa sorteada, tá? Nós só temos uma suíte, tá? Se for casal, aí vai 2 pessoas, né? Tá? Aí, se não for um casal, aí é uma suíte só. Então, nós temos aí um desconto de 30% de desconto. Gente, é um super desconto. Um super desconto. Se você uma super oportunidade para você ir passar 6 dias, ó, relaxando e usufruindo. Ó, são várias terapias. Temos massoterapeuta, nutricionista, psicólogo, a chefe aqui, ó, fazendo comidinhas deliciosas, né? Comida. Isso é muito importante. Você ter esse contato com a comida, mesmo você não sendo cozinheira, né? Mas você vai aprender a fazer e vai, pelo menos, exercitar isso também de forma saudável. Muito bom, gostei muito quando eu fui. Exatamente. Então, para você que nos conectar agora, nós só temos essa oportunidade. Então, vamos que vamos, não demora. E agarra essa chance aí, gente, que ela é única. E aí, para finalizar aqui com o nosso sorteio, vamos sortear agora o nosso livro aqui, ó. Gente, aqui tudo que a gente faz é para contribuir para a sua vida ser saudável. Tudo que nós falamos, tudo que nós oferecemos é para o seu bem-estar. E aqui o nosso livro... Viva mais leve, é tudo que a gente quer, né? Viver uma vida mais leve, livre de doenças, livre de tantos problemas, né? Então, a gente vai agora sortear o livro e vamos ver quem foi o nosso sorteado. Foi o Gilson Maia. Bom. Gilson Maia. Então, você foi o sorteado, tá? Gilson Maia. E agora, nós temos mais um livro. Vamos sortear mais um livro. Olha que delícia, né, gente? Olha, nossa live tem muitos sorteios. Será que você participa de algumas lives aí que tem sorteio? Aqui tem muito sorteio, gente. Então, o nosso próximo sorteado aqui foi o Ari Seixas. Ganhou? Ari, você ganhou, ó, o livro Viva Mais Leve. Então, gente, a nossa live agora, ela está terminando, tá? E eu quero agradecer muito todos os nossos seguidores aí da Personveg, Personveg não é mais, é o Eu Sou Veg, né? Que agora temos nosso novo nome agora, o Eu Sou Veg, os seguidores do Restaura Ser e todos os nossos queridos amigos, né? Nossos irmãos, nossos colaboradores que estão aqui, nossos participantes do nosso Restaura Ser, que vamos fazer agora, né? Lá na Pousada das Casuarinas, em Pati do Alferes, é o lugar onde nós vamos realizar o nosso detox, gente. E quero agradecer de maneira muito especial a nossa querida amiga, doutora Lília, que trouxe para a gente essas preciosidades. Gente, eu falei no meu story que é o seguinte, essas informações, elas valem uma vida. Elas valem muito mais do que ouro. Porque com uma dessas informações, só um exemplo, se você que tem problema renal, passar
a tomar a água, como foi falado aqui na nossa live, você vai ficar curado do seu problema de renal, certo? Então, só por conta de uma informação, você pode salvar a sua vida. De fazer uma cirurgia, de ficar tomando remédios, fazer hemodiálise, até fazer um transplante de um rim. Olha só. Então, nós tivemos aqui informações maravilhosas. Então, ó, a nossa live ficou gravada, você pode compartilhar a nossa live aí com outras pessoas que não puderam, tiveram a oportunidade de assistir e de você também rever tudo que foi falado aqui novamente, tá? Para você poder assimilar mais as informações, que é muita informação, então a gente não processa tudo de uma vez, né? Então você pode guardar a sua live aí e aprender mais e mais. E vamos ter nossas próximas lives, com certeza, e vamos ter muitas novidades ainda para vocês aqui, gente. Então, continua aí, você que ainda não nos segue, vai nos seguir, compartilha aí as nossas, nosso perfil aí do Instagram, tá? O Instagram da doutora Lilian, é doutora Lilian Cane, tá? Isso. Que é K-A-N-E, não é isso? Isso. Então, segue a doutora Lilian, tá? Que ela tem informações muito legais aí para estar compartilhando para vocês, tá bom? Então, muita gratidão por você ter ficado com a gente até agora, tá? E olha, eu estou muito feliz, tá? De ter transmitido isso aí para vocês. E eu espero que vocês sejam muito abençoados com tudo isso que nós entregamos para vocês essa noite aí. Então, para todos, uma noite super abençoada, tá? E o último recadinho aí, Lilian, para a gente se despedir aqui do pessoal. Eu quero dizer que eu não posso falar, né? Doido para dar tchau para todo mundo aí, inclusive minha mamãe, que foi no restauraceiro, ó, gente. A minha mãe foi no restauraceiro com o meu pai, dançaram, se declararam. Que saúde que eles viveram lá e exemplo para todos nós. Mamãe e papai. Beijos. E meus irmãos aí, meu irmão dos Estados Unidos. Beijos. Então, beijo, minha irmã. Muito obrigada. Meu primo. Minha prima. Tem amigos queridos aí que fazem Eu vi a Naila. Vários amigos aí, né? Aqui. Muito obrigada, gente. Um grande beijo. Beijos, amigos. Saúde para todos. Amigos queridos. Olha, saúde, beijo no coração, gente. Até a nossa próxima live. Beijos.